Paz do Senhor Jesus, queridos, bom dia. Mais um domingo em que nós temos a oportunidade de falarmos da palavra do Senhor, de estudarmos juntos a palavra de Deus. Para mim é sempre uma alegria, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, participando dessa escola, a nossa escola bíblica renovada, a nossa escola bíblica da Igreja de Limeira. Quero agradecer novamente, pastor Valdeciro e todos os irmãos aí, os nossos coordenadores da escola bíblica. Que Deus abençoe a vida de cada um e que nessa manhã nós venhamos deixar o Espírito Santo entrar em nossas casas, deixar o Espírito Santo falar em nossos corações, para nós compreendermos aquilo que Deus tem para nos revelar, nos falar nessa manhã. Vamos orar antes de começarmos qualquer coisa? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Santo Espírito de Deus, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo derramado em nossos corações, Pai. Mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, mesmo enfrentando problemas e vendo coisas difíceis acontecerem, mas nós cremos no teu amor, nós cremos no teu cuidado e nós temos visto, ó Pai, a tua graça, a tua provisão, a tua bênção sendo derramada sobre nós, ó Pai. Eu quero te pedir nesta manhã, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar, tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos ilumine, nos abençoe, esteja conosco, com a tua graça e com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a lição, a revista, a minha está um pouquinho surradinha, os irmãos não notem, As Bases da Fé Cristã. Aqui, isso. Eu gosto muito dessa revista pelo conteúdo que ela tem. Ela vai nos trazer várias doutrinas que nós, como cristãos, precisamos conhecer. Eu gosto bastante dessa revista, eu uso ela bastante nos meus discipulados aqui em Leme. Os irmãos que foram discipulados por mim aqui em Leme, eles estudaram essa revista aqui. Até agora, dia 1º de agosto, nós vamos fazer um batismo. E nós temos 3 pessoas para serem batizadas. E essas 3 pessoas estudaram comigo essa revista. Então, é uma revista que eu gosto muito, de um conteúdo muito bom, e que a gente vai mergulhar nela durante esse semestre, esse trimestre, até onde for. São 17 lições, estudando a palavra do Senhor. Hoje a gente vai estudar a lição 4. A lição 4 fala sobre a doutrina da criação, como que nós fomos criados, como que a natureza foi criada, o universo, todas as coisas, elas foram criadas a partir de algo, e a partir de um ser pensante, é assim que nós cremos. Nós somos criacionistas, Existem os evolucionistas, nós somos os criacionistas, aqueles que creem na evidência da criação, aqueles que creem na evidência de que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos começar lendo o texto principal da lição, Gênesis 1, do verso 1 até o 31. Primeiro capítulo da Bíblia, livro de Gênesis, do verso 1 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares.
E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Isso. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves dos céus, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Leitura um pouquinho extensa, um pouco longa, mas uma leitura edificante para os nossos corações, para nós entendermos como é que Deus cria todas as coisas, de onde surgem todas as coisas. Nós não somos primos do macaco, tá? Nós não somos filhos de macaco, nós não somos descendentes de macaco. Não, nós somos criaturas de Deus, feitas pelas mãos de Deus. Vamos lá. A origem do universo é algo que desafia a ciência. Diferentes teorias, como a da grande explosão, o Big Bang, que teria ocorrido há mais de 13 bilhões de anos, procuram explicar seu surgimento. A origem da vida na Terra também é alvo de grandes posicionamentos. Nas escolas seculares, são ensinadas as teorias evolucionistas. Por isso, nossos filhos estão aprendendo que viemos do macaco. É isso. O que diz a palavra do Senhor sobre isso? A Escritura não é um livro científico, mas tem uma resposta para a origem do universo e particularmente da vida. Deus é o Criador de todas as coisas. Por crermos assim,
somos criacionistas. Essa lição tem o objetivo de estudar o que a Bíblia ensina sobre a criação. Amém, irmãos? Então, aqui foi o que eu falei no começo. Existem duas teorias, a criacionista e a evolucionista. A teoria da evolução vai dizer que nós, como somos hoje, nós somos uma evolução do Homo sapiens, né? Acho que é assim que fala. Lá do começo, que vem se evoluindo, o macaco vai criando forma e se torna homem, se torna raça humana, né? Como também outros animais que evoluíram durante anos aí e são da maneira que estão hoje. E a teoria criacionista, que é a que nós cremos, que Deus já criou todas as coisas como elas existem, como elas são. Só uma ilustraçãozinha aqui sobre o Big Bang. Gosto muito dessa ilustração porque aprendi no seminário. O pastor falou assim, para explicar a teoria do Big Bang, a gente tem que colocar fermento, uma caixa de fermento dentro de um caminhão. Tem um caminhão, vamos por assim, um caminhão andando numa pista. E dentro do caminhão tem uma caixa de fermento, tem uma caixa de leite, tem uma caixa de farinha de trigo, tem uma caixa de achocolatado, tem uma caixa de chantilly, né? E aí aquele caminhão bate, bum, e explode. E do nada, nessa explosão, surge um bolo feito, né? Essa é a teoria do Big Bang, né? Que o mundo surgiu de uma explosão e dessa explosão surgiu o mundo como ele é, perfeito como ele é, porque nós habitamos em um mundo perfeito, irmãos. O mundo, o universo, ele é um negócio muito bem pensado, muito bem planejado. A vida é um negócio muito bem pensado, muito bem planejado para nós pensarmos e acreditarmos que ela surge assim do nada, né? Que ela surge assim de uma hora para outra de uma explosão. Não, a gente não pode pensar assim, a gente não pode crer nisso, porque nós vemos quão maravilhosa é a criação de Deus, quão maravilhoso é o ser que pensou em tudo isso que nós vivemos. Amém? Então vamos lá. Como é que Deus criou o universo? Né? Gênesis 1 responde, mas a gente vai aqui agora explanar um pouquinho. Deus criou tudo a partir do nada, do zero. Então Deus cria todas as coisas a partir do nada. Nada existia. Gênesis 1, capítulo 1 e Romanos 4,17. O Senhor Deus criou o universo sem se utilizar de qualquer matéria pré-existente. Antes de criar o universo, nada mais existia além do próprio Deus. O texto ainda expressa a abrangência da criação, os céus e a terra. Olha aqui, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus já existia. Antes de tudo, ele já existe. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. É aquele que era, que é e há de ser para sempre, né? Ele já é Deus antes de todo existir, antes de nós existirmos, do universo existir, ele já era Deus. Então ele cria tudo a partir do nada, né? Vamos ver Colossenses 1,16, só para não ficar aqui no Gênesis 1. Vamos explanar um pouquinho mais a Bíblia aqui. Só arrumar o microfone aqui. Isso. Colossenses 1,16. Diz assim a palavra do Senhor, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a gente vê que tudo o que nós vemos, tudo o que nós enxergamos na Terra, no universo, no mundo, foi criado por Deus. Foi obra da criação do nosso Pai Celestial. Amém? Deus tudo criou pelo poder da sua palavra. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o que diz o Salmo 33.
versos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, ó. É muito conteúdo. Glória a Deus. Salmo 33, versos 6 a 9, diz assim, ó. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em um montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Irmãos, e o que eu acho mais... Deixa que a lição vai falar mais na frente, depois a gente conversa sobre isso. Amém? Então Deus cria tudo a partir da sua palavra. E disse Deus, haja. E disse Deus, faça. E disse Deus, exista. Tudo é a partir da palavra de Deus. Tudo é a partir do verbo. Vamos lá. Primeiro dia, o que Deus criou? Deus criou a luz. No primeiro dia, Deus cria a luz e separa a luz das trevas. A criação da luz precede. A criação da luz é antes da criação do sol, tá? Segundo dia, céu e água. Gênesis 1, verso 6. Terceiro dia, a terra e a vegetação. Gênesis 1, verso 9 a 11. Quarto dia, os luzeiros. Gênesis 1, verso 14. Quinto dia, os peixes e as aves. Gênesis 1, verso 21. Sexto dia, animais e seres humanos. Gênesis 1, 24 a 30. Deus criou o homem de modo especial, como veremos com maiores detalhes na lição. Veremos com maiores detalhes na lição, daqui a pouquinho. Na próxima lição. Na lição da semana que vem. Desculpa, irmãos. Gênesis 2, capítulo 7, a gente vai estudar semana que vem. A criação acontece de maneira tal que cada dia é uma preparação para o propósito divino final. O clímax da criação é o homem. Eu costumo dizer que nós somos a cereja do bolo da criação, né? Deus cria todas as coisas e aí ele para e fala assim, agora eu vou criar aquele que é a minha imagem e semelhança, aquele que vai me representar nessa natureza, o ser humano. A criação acontece de maneira tal que cada dia é uma preparação para o propósito divino final. O clímax de toda a criação é o homem. Já li isso aqui, desculpa. Os dias da criação. Diferentes interpretações são dadas à palavra dia, em Gênesis 1. Para alguns intérpretes, o termo é usado para referir-se a eras geológicas. Portanto, dia poderia significar milhares de anos. Outra interpretação é que a palavra dia refere-se literalmente aos dias de 24 horas. Irmãos, eu sou da teoria de que isso aqui é literal, né? Deus é Deus e ele pode sim criar todas as coisas num dia só, se ele quisesse. Eu creio que são 7 dias da semana aqui mesmo. Mas existem interpretações que dizem que a criação não foi assim feita em uma semana. Foram milhares e milhares de anos e esses dias, na tradução da palavra hebraica, também dá essa interpretação. Né? Essa palavra dia no hebraico dá essa interpretação de que poderia significar milhares de anos para a criação toda ser concluída. Eu sou da seguinte opinião: durou uma semana. Eu sou literal, tá? Nessa questão aqui, eu creio na literalidade do Gênesis. Amém? Vamos lá, parte 2. A participação do Filho e do Espírito Santo na criação. E aqui foi porque eu cocei a língua de falar antes, mas está aqui, a gente vai falar aqui agora. Vamos lá. A criação não foi um ato isolado de Deus Pai, do Deus Pai. Nela houve tanto a participação do Filho como a participação do Espírito Santo, né? É claro que a gente tem que levar aqui a consideração da Trindade, que Deus é um só, mas também ele se divide em 3 pessoas, e aí a gente tem que entender tudo isso. Mas aqui, irmãos, a gente vê claramente
no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando todas as coisas e a Trindade participando da criação, né? As três pessoas da Trindade juntamente, em conjunto, participando da criação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é quem fala, né? E disse Deus. Vamos lá. O Filho, quem é o Filho? Frequentemente encontramos na Bíblia a afirmação de que foi por intermédio de Cristo, do Filho, que se deu a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, capítulo 1, verso 3. Paulo diz que há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8:6. Esses textos nos revelam que o Filho foi um agente ativo na execução da obra do Pai. Como é que nós sabemos que Jesus estava agindo aqui na criação? Como é que nós sabemos que Jesus estava aqui participando da criação? Quando a gente vai lá para o capítulo 1 de João, João vai dizer assim: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Irmãos, Jesus é a palavra, é o Verbo. João vai continuar dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente vê que Cristo é o agente direto da criação. Quando Deus fala haja, esse haja é Cristo fazendo. Quando Deus fala, tudo que ele fala é Jesus. Tudo que sai da boca de Deus é o Filho. Tudo que Deus fala, irmãos, a palavra de Deus é a Bíblia. E quando a gente pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para uma coisa só: Jesus. Quando a gente pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver uma pessoa só como agente de tudo isso aqui: Cristo. Todas as histórias, cada vírgula, cada ponto, cada parágrafo, cada palavra aponta para Cristo, não é? Então, ele é a palavra, ele é o Verbo encarnado, ele é o agente da criação, ele é Deus. Jesus Cristo, o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido, porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Como eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Que é maravilhoso, irmãos. Né? Nós pensarmos na Trindade, nós pensarmos em Cristo dessa maneira, nos mostra a grandeza do que é Jesus, a grandeza do que é o nosso Salvador, a grandeza do que é o nosso Cristo. Amém? A participação do Espírito Santo. Vamos lá. Ele também participa da criação. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito dá vida à criação e ainda possui função perseveradora e sustentadora. Jó 33:4. Então, irmãos, a gente vê que o Espírito Santo, ele também dá vida à criação e possui uma função de preservar e sustentar a criação de Deus, né? Ele tem essa função também na criação, o Espírito Santo. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição. Glória a Deus. A criação é distinta de Deus. Vamos entender isso aqui. Deus criou. A religiosidade mística de todos os dias, de nossos dias, desculpa, prega que Deus é uma energia, ou então que tudo é Deus. O panteísmo é a doutrina que prega a identificação total entre Deus e o universo, concebidos como uma única realidade integrada. Entre outras palavras, Deus é tudo e tudo é Deus.
nós não aceitamos esse ponto de vista com base nas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina que Deus não é parte da criação, pois ele a fez e a governa. Deus é transcendente, isso é, superior à criação e pessoal. Irmãos, uma coisa é a gente ler o Salmo 19 e ver o salmista dizendo: os céus manifestam a glória de Deus. Né? É claro que quando a gente contempla a natureza, quando a gente contempla a criação, a gente vai ver a glória de Deus. Mas não é porque a gente vê a glória de Deus que a gente está vendo Deus. Né? A gente tem que entender isso. Eu acho lindo, maravilhoso, quando a gente vai na praia. Né? Eu chego lá na praia e vejo aquele marzão lá, gigante, poderoso, né? Às vezes furioso com as suas ondas, mas ele tem um limite. Dali ele não passa. Né? Daquela margem ali ele não vai mais para frente. Por quê? Porque Deus colocou um limite para ele. E aí eu olho para tudo isso e falo: que maravilhoso que é Deus. Que mente brilhante que fez tudo isso. Como é maravilhoso nós contemplarmos a glória de Deus. Né? Eu tenho um irmão conhecido nosso que ele gostava de olhar para o sol. Né? Achava bonito o sol. E nós não conseguimos ficar olhando para o sol há muito tempo porque isso incomoda a nossa visão. Isso nos faz... incomoda, a gente fica com a visão turva, né? Quando a gente olha muito para o sol, quando a gente tira o olhar do sol, a gente fica meio que cego, não consegue nem enxergar muita coisa à nossa frente. E esse irmão que eu conheço, ele tem o olho prejudicado porque ele ficava olhando para o sol. Né? Estragou o olho dele. Né? E... agora... se o sol tem esse poder, se o sol tem essa glória, se o sol é tão magnífico que a gente fica no sol 10 minutos sem camiseta no sol quente, a gente já sai queimado pelo poder do sol. Né? Imagina a glória do Criador do sol. Imagine a grandeza do Criador do sol. Então, é claro que a natureza manifesta a glória de Deus e ela nos revela algo sobre Deus, a sua glória. Mas a natureza não é Deus, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa doutrina, a doutrina panteísta, de que tudo é Deus. A gente vê essa doutrina muito presente nos países asiáticos, né? Na Índia, em alguns lugares aí do mundo que eles adoram rato, adoram vaca, adoram animais, dizendo que aqueles animais que fazem parte da criação são deuses. Mas não, né? Deus é um só. Ele é Jeová. Bem? Ele é Deus. Panteísmo absoluto. Vamos lá dividir aqui os panteísmos. São 4 tipos. Panteísmo absoluto é tudo quanto existe é Deus. O panteísmo modificado. Deus é a realidade do princípio por trás da natureza. O monismo absoluto. Só Deus é a realidade. Tudo mais é imaginação. E o monismo modificado. Deus está para a natureza assim como a alma está para o corpo. Né? Mas a gente sabe que Deus é o agente da criação. Deus é o sustentador. Né? Ele é quem criou tudo, é o governador de tudo, está no trono, controlando tudo. Né? Deus cuida daquilo que ele criou. Olha o que diz a nossa lição. Deus não abandonou aquilo que criou, como sugerem alguns chamados de deístas. A Bíblia revela que o Criador está envolvido com a criação, especialmente com a sua obra magna, o homem. A transcendência e a imanência de Deus são ensinadas no texto de Efésios 4:6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa afirmação bíblica é de suma importância, pois refuta tanto o materialismo, que nega a existência de Deus, como o panteísmo, que prega que a natureza é Deus ou faz parte de Deus. Nega também o deísmo, que diz que Deus não está envolvido com a sua criação. Então, irmãos, a gente vê que Deus ele é alguém que está envolvido com a criação. Né? Ele é alguém que está cuidando daquilo que ele fez. Aí você me pergunta, mas pastor, se Deus está cuidando de tudo que ele fez,
Se Deus ele cuida da sua criação, por que a criação anda tão mal cuidada? Vamos dizer essa palavra, né? Por que a criação anda tão a Deus dará, assim? Irmãos, nós sabemos que Romanos vai dizer isso, Paulo vai dizer lá em Romanos que a natureza geme, a natureza sofre pela volta de Jesus, pelo dia da glorificação dos santos. Porque nesse dia ela também será transformada, ela também será glorificada, ela também voltará para a sua forma original, como era lá no Éden, né? A natureza hoje, ela está também contaminada, transgredida, ela está amaldiçoada, vamos dizer essa palavra, pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, né? Então a natureza geme pelo dia em que os filhos de Deus serão revelados ao mundo. A natureza geme pelo dia em que Deus irá novamente nos levar à nossa forma original, à nossa forma de filhos de Deus, de verdadeiros filhos, né, de santos, como nós éramos no Éden, e a natureza vai voltar a ser como era no Éden. Não é? Então, irmãos, hoje a gente vê aí a deturpação da natureza. Deus criou o Covid-19, o vírus, o coronavírus. Não, Deus não criou, lá no começo não existia tudo isso. Mas a natureza ela vem sofrendo com o pecado humano. E Deus permite que algumas coisas aconteçam porque Ele é justo, né? Deus é justo, o pecado não podia ficar sem justiça. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é um Deus que cuida, mas Ele também é um Deus que quer que a desobediência humana seja paga de alguma forma, de alguma maneira. Então é por isso que nós sofremos. Por isso que a natureza sofre. Por isso que a criação sofre. Porque nós devemos pagar a justiça de Deus. A justiça de Deus precisa ser saciada, né? E ela só é completa na cruz. Quando Cristo vai para a cruz, derrama seu sangue em nosso favor. Mas ainda assim, o mundo continua sofrendo. Porque esse mundo só vai parar de sofrer no dia da glorificação, no dia em que Jesus realmente vier voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja e restaurar todas as coisas conforme o poder da sua palavra. Amém? Existiu uma criação real, factual, histórica e sobrenatural dos céus, a terra e do ser humano. Negar, ajustar ou modificar isso, lançando dúvidas sobre a confiabilidade de Gênesis, não anula essa verdade, pois a atividade criativa de Deus é mencionada em outras partes bíblicas. Portanto, vale ressaltar que a doutrina da criação é muito importante para os cristãos. Sofremos constantes ataques por parte dos incrédulos, pois sabem que se negarem o Deus Criador, não haverá necessidade de um redentor para o homem que está no pecado. Mas quando aceitamos essa doutrina, glorificamos a Trindade e o propósito de Deus se cumpre para a salvação do homem. Então, irmãos, não escute heresias. Não entre em discussões desnecessárias. Estude a palavra de Deus. Mergulhe naquilo que a Bíblia tem para te ensinar, para que você não seja confundido. Oséias vai falar que o povo sofre por falta de conhecimento. E nós sofremos por falta de conhecimento bíblico. Às vezes as pessoas chegam na gente nos interrogando, nos questionando, querendo nos deixar em dúvidas sobre quem é Deus, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz. Mas entenda uma coisa, Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus poderoso. Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. Essa é a nossa lição dessa manhã. Para mim, é sempre uma alegria poder falar sobre Jesus, sobre a obra da criação, sobre tudo que Ele faz. E que Deus possa também continuar falando no seu coração, continuar falando na sua vida, continuar te esclarecendo tudo aquilo que Ele quer revelar para você. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Deixe sua pergunta aqui abaixo do vídeo, o pastor vai estar olhando, eu vou olhar as perguntas se tiverem algumas. O pastor Valdecir também pode responder, nos auxiliar aí, né? O irmão Davi, o presbítero Davi, que está na escola dominical também, a pastora Elba. Que Deus venha a nos dar discernimento
e direcionamento para esclarecer as vidas dos irmãos, dos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus derrame bênçãos sobre você. Eu quero orar com você antes da gente encerrar esse estudo. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão na tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Eu quero te pedir nessa manhã, se revele a cada um dos meus irmãos. Se revele, ó Pai, no coração de cada um. Fale, ó Pai, no coração de cada um, no mais íntimo de cada um. E que cada um venha, ó Pai, perceber e entender qual é, ó Pai, a tua vontade para a vida deles. Continue, ó Pai, a se revelar a nós. Continue a se mostrar esse Deus bondoso, esse Deus gracioso, esse Deus que cuida da sua criação e que está no controle de tudo. O Senhor ainda continua no trono. O Senhor continua agindo. O Senhor continua no controle. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas e doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Fique em paz.